Olá, queridos, tudo bom com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje eu vim aqui para contar para vocês a última parte da história de José do Egito, né? Este personagem bíblico temente a Deus, servo fiel, escrito na Bíblia, no primeiro livro, o livro de Gênesis, dos capítulos 37 até o 47. E hoje eu vou contar para vocês a última parte, que está a partir do capítulo 42, tá bem? A última vez que eu estive com vocês, eu contei que José, quando estava lá na cadeia, estava preso injustamente, porque ele não caiu na tentação, não pecou, né? Ele fugiu do pecado, lá com a tentação com a esposa de Potifar, né? E a esposa de Potifar, então, muito irritada, muito nervosa, contou uma mentira, né, para o esposo dela, falando contra o José e fez com que ele fosse preso. E aconteceu exatamente como José interpretou, que depois de 3 dias o padeiro seria condenado e morto e o copeiro seria inocentado, né? E voltaria então ao seu cargo de copeiro. E o José então falou para ele que quando ele voltasse, né, a exercer a sua função como copeiro do faraó, que ele se lembrasse dele, falasse dele para o faraó, porque ele estava ali preso injustamente. Mas vocês lembram que o copeiro não se lembrou e José permaneceu preso naquela cadeia, sofrendo durante 2 anos mais. E 2 anos então mais tarde, o faraó teve 2 sonhos muito importantes, 2 sonhos muito preocupantes que o deixaram muito intrigado, muito preocupado. E ninguém no reino, ninguém, os mais sábios, as pessoas, os conselheiros, ninguém conseguiu interpretar. Foi quando então o copeiro se lembrou de José e falou para o faraó que quando ele estava preso, ele tinha tido um sonho, ele e o padeiro, e o José, que estava preso lá com eles, interpretou o sonho e aconteceu exatamente como José havia dito. E imediatamente então o faraó mandou que chamasse José para ir até o palácio. Chegando lá, o faraó contou os sonhos que ele havia tido e o José falou para o faraó que a interpretação não era dele, não era a sabedoria dele, mas era Deus que dava sabedoria para ele. José o tempo todo ele reconhecia que era dom de Deus, que ele dependia de Deus para todas as coisas, que sem Deus ele não podia fazer nada. E ele o tempo todo ele adorava, amava, servia a Deus, mesmo passando pelas dificuldades, ele nunca deixou de confiar em Deus, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. E ele então falou para o faraó que era Deus quem dava a interpretação para ele, que dava a sabedoria e a interpretação. E o faraó então contou para ele os 2 sonhos e ele interpretou exatamente o que era, dizendo que, na verdade, os 2 sonhos eram um mesmo sonho e que Deus tinha dado o sonho para ele repetido, né, 2 vezes, porque aquilo era determinado por Deus e Deus tinha pressa em fazer aquilo, né? E que as 7 vacas magras, feias, né? Eram 7 anos de fome, de muita miséria, de muita fome seca, assim como as 7 espigas mirradas de milho. E que os 7 espigas boas, graúdas, e as 7 vacas saudáveis, gordas,
também representavam 7 anos de muita fartura e prosperidade no Egito. E ele falou também pela sabedoria e orientação que Deus deu para ele, que o faraó deveria então escolher dentre todo o Egito um homem que fosse sábio e de total confiança para que governasse durante aquele tempo de bastante fartura e juntasse o máximo de alimento que ele conseguisse, para que nos 7 anos de fome eu pudesse distribuir aquela comida, aquele alimento, para que ninguém passasse fome no Egito. E o faraó então escolheu José, porque ele reconheceu que não tinha ninguém em todo o Egito com o Espírito de Deus sobre a vida dele, que tinha a sabedoria de Deus, o único Deus verdadeiro sobre a vida dele, e que Deus então estava com José e que ele era a pessoa para ser o governador do Egito. E durante então esses 7 anos, ele então tornou José governador do Egito, que era segundo o homem mais importante de todo o Egito. Deu a ele como esposa a Asenate, que era também uma nobre lá do Egito. E durante esses 7 anos então de fartura, José, ele fez o melhor trabalho que ele pôde. E Deus, ele sempre abençoou tudo que José fazia. Tudo que José fazia, ele sempre pedia orientação, direção de Deus. E Deus abençoava. Então, ele fazia tudo com muita excelência, muito bem. E cada vez mais ele ganhava a simpatia e a confiança de todas as pessoas do Egito e também do faraó. E durante esses 7 anos, Deus deu a ele 2 filhos ali no Egito, que era Manassés e Efraim, filhos da sua esposa também Asenate. E quando começou então 7 anos de fome e de seca, as pessoas começaram a vir até o José para buscar comida. E então, lá em Canaã, onde estava vivendo a família de José, Jacó, todos os seus filhos, as esposas, os filhos de seus filhos estavam vivendo, ficaram sabendo então que lá no Egito havia comida e que eles deveriam ir lá para buscar alimentos. E eles então foram. E quem que estava distribuindo os alimentos? José. Mas eles não reconheceram José, porque lá no Egito ele tinha recebido outro nome, que era um nome egípcio, Zafenate Paneia. E é lógico, na cabeça dos irmãos, ele já estava morto há muitos anos atrás, E ele estava muito diferente, estava vestido todo com aquela roupa egípcia, muito bem arrumado. E eles não reconheceram, mas José reconheceu seus irmãos. Mas ele quis testá-los para ver se eles realmente haviam mudado, se eles realmente tinham se arrependido de tudo aquilo que eles tinham feito e eles tinham mudado as suas atitudes. E nessa vez então ele não se revelou, mas a segunda vez que eles foram, ele fez também um outro teste e ele viu que realmente eles haviam mudado, que eles estavam diferentes, estavam arrependidos. E ele então não resistiu e se revelou para os seus irmãos, que na mesma hora ficaram com muito medo, falaram: agora ele vai se vingar da gente. Imagina depois de tudo que nós fizemos a ele. Mas José reconheceu o propósito que Deus tinha para ele, que em todos aqueles 13 anos de tanto sofrimento, tantas injustiças que ele passou, na verdade, foi provisão de Deus e foi plano de Deus para que naquele tempo de seca e fome ele pudesse sustentar os seus irmãos. E ele falou para os seus irmãos, que eles não precisavam temer, porque Deus havia enviado José para lá, para que ele pudesse então alimentá-los e sustentá-los durante aquele período. Olha que coisa mais linda, meus amores. Como Deus é maravilhoso, não é verdade? E com essa história eu quero deixar isso para vocês.
deixar para vocês como que Deus cuida de nós em todo o tempo. Nós muitas vezes passamos sim por momentos difíceis, por dificuldades, passamos por momentos que a gente fica muito triste, mas a gente nunca pode deixar de amar e servir a Deus, de confiar em Deus e buscar, porque Deus, Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Olha o que está escrito aqui na Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que bênção, né? Vamos orar então, pedindo para que Deus nos dê um coração grato e confiante nele, assim como José teve, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por essa história, te agradeço pelo teu amor e pelo teu cuidado das nossas vidas. Toca no coração de cada uma dessas crianças que está ouvindo essa história, que realmente, Senhor, elas possam confiar em Ti, possam ter um coração grato a Ti, que independente das dificuldades, elas possam confiar sempre em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima história. Deus abençoe vocês.